Olá pessoal, tudo bem? Valber queira na área, queira não queira, e mais um vídeo aqui para vocês, tá certo? Primeiramente agradecer, né? O dia de ontem foi muito bom, muito especial, dia 5 de fevereiro de 2022, o dia lá do aulão solidário, né? O Tiradentes promoveu esse aulão e nós participamos. Dei aula em 2 salas, por conta da pandemia, né, para evitar aglomeração, e realmente o comparecimento foi muito bom. E eu discuti vários aspectos, né, em 18 questões, com a duração, né, cada professor com 1 hora de duração, e nós selecionamos 18 questões nesse primeiro aulão solidário, voltado, claro, à Guarda Municipal de Fortaleza, mas também servirá para as outras guardas. Eu estou aqui, né, com o material e eu quero apenas só tocar em alguns pontos importantes, não é isso? Primeiro aspecto que eu coloquei lá, uma questão sobre as fontes do direito administrativo, tá? Para o direito administrativo, é claro que existem autores que não entendem assim, mas a maioria pensa que as fontes do direito administrativo são 4, né? A lei, que é a fonte principal, a fonte primordial, a obrigatória, né? Até porque existe o princípio explícito, né, da legalidade, onde o administrador público só pode fazer aquilo que a lei autorizar ou permitir, certo? Então, é a nossa fonte primária. Existem as fontes secundárias, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Mas eu também destaquei na sala o seguinte: já existe uma forte corrente doutrinária que coloca dentro da jurisprudência, que é fonte secundária, as súmulas vinculantes como fontes primárias. Por quê? Porque fonte primária é fonte obrigatória. Fonte secundária é fonte que você não precisa seguir. A administração pública não precisa seguir. É apenas uma orientação, um norte para a administração. Entretanto, quando se fala de jurisprudência, nós temos as súmulas comuns, mas temos as súmulas vinculantes. E estas súmulas vinculantes são, para a maioria da doutrina, aqui do direito administrativo, fontes primárias. Repito, são fontes primárias porque são fontes obrigatórias, tá? Não é um entendimento unânime, perfeito? E é bom sempre vocês, né, saberem que hoje, para concurso público, tá, jurisprudência cada vez mais tem um peso muito grande. Bom, numa outra questão que foi tirada aqui da organizadora IESES, Prefeitura de São José, aqui a gente fala um pouco mais dos princípios. Por exemplo, o princípio da legalidade, a história, né, de só poder fazer aquilo que a lei autorizar ou permitir, diferentemente do particular, que pode fazer tudo que a lei não proibir, tá? Que é a licitude. Falei aqui da questão da impessoalidade, né? Foi dito aqui que estabelece que a administração pública, através de seus órgãos, não poderá estabelecer diferenças e privilégios, tá? Claro que a administração pública não tem rosto, você não pode tratar o administrado aqui com nenhuma preferência ou com nenhuma aversão. Entretanto, lembre-se que existe a questão da isonomia, né? Que é tratar os iguais com igualdade e os desiguais na medida de sua desigualdade, tá? Cuidado com o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, que, embora tem uma palavra lá de publicidade, na verdade ali fere a impessoalidade, que é a utilização da propaganda oficial de governo para fazer alguma alusão ao gestor, né, beneficiando ele. Também coloquei aqui, tem outro item que fala da moralidade administrativa, que está ligado a algumas palavras-chave, tá, gente? Como boa-fé, sinceridade, probidade. Olha, probidade é honestidade. Então, o contrário de probidade, obviamente, é improbidade, né? Lealdade e ética. E essa ética aí
é a ética na administração pública. Claro que nem tudo que é legal é ético, nem tudo que é legal é moral, certo? Você pode ter uma lei e mesmo assim essa lei ser uma lei imoral. Uma lei, por exemplo, conceda ao servidor um benefício que seja imoral, certo? Então, nem tudo que é legal é moral. E também um outro item dessa questão, falando aquela clássica pegadinha, né? Que nem todos os atos administrativos serão publicados, né? Será dada a transparência. Então não existe transparência total na administração pública porque existem as exceções. E a segurança nacional é uma delas, tá? Uma outra questão, eu toco aqui, né, sobre a questão das pedras de toque do direito administrativo, do regime jurídico administrativo, supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade deste interesse público. São as pedras de toque do direito administrativo, do regime jurídico administrativo, e essas pedras de toque foram trazidas por Celso Antônio Bandeira de Mello, certo? Esses dois princípios têm uma coisa em comum, que é o interesse público, e lembre-se que o que deve valer é o interesse público primário, que é o interesse da coletividade, tá? Eu também falo aqui da questão do princípio da continuidade da prestação de serviços públicos, que não é absoluto, porque nós temos aí o direito de greve, tá? Nem todos os servidores públicos gozam desse direito, certo? Um exemplo são aquelas pessoas que trabalham, né, fazem parte dos órgãos de segurança pública, do artigo 144 da Constituição Federal. Mais uma vez lembrar, neste momento em que estamos gravando o vídeo, a Guarda Municipal ainda não faz parte da relação do 144, mas agora em 2022 há uma grande chance que isso aconteça. E um ponto importante que vocês saibam, a ser introduzida a Guarda Municipal dentro da relação dos órgãos de segurança pública, vocês terão, futuros guardas, tá, um regime diferenciado, né, de previdência social. Então, muito importante sobre esse ponto, tá bom? E o ponto que foi destacado nessa terceira questão foi que os atos administrativos, eles não são insuscetíveis de controle. Sim, o Poder Judiciário, né, que aqui a questão falava, se são insuscetíveis de controle jurisdicional os atos administrativos. Insuscetíveis e não passíveis. Será, gente, que os atos administrativos não podem ser controlados? Tá? Claro que sim. O Poder Judiciário pode fazer o controle desde que seja no que diz respeito a um ato ilegal e desde que ele seja provocado, já que o Poder Judiciário não pode agir de ofício, né? Então existe sim um controle. E aquela clássica observação que o Poder Judiciário jamais poderá revogar atos administrativos de outro poder. Depois teve a quarta questão, onde também de autoria própria, onde eu coloquei, né, na alternativa a diferença entre licitude e legalidade administrativa, que nós já falamos. Uma outra alternativa que destaca, né, que pelo princípio da impessoalidade, tá, a ação do agente público ela é atribuída ao Estado, certo? Por isso que quando um agente público causa prejuízo a um terceiro, quem é processado numa ação de indenização é o Estado, tá? Se você fizer parte de um órgão, tá? Porque se você fizer parte de uma entidade, é a própria entidade que será processada. Lembre-se que órgão não tem a capacidade processual passiva, ou seja, órgão não pode ser réu em uma ação processual. Aqui também destaco que a ação popular e a ação civil pública, em uma outra alternativa, né, de improbidade administrativa, são instrumentos utilizados para a defesa da moralidade administrativa. Com certeza, a ação popular ela é aquela em que um cidadão, uma cidadã, pode ingressar, tá? O livre acesso também é outra alternativa, dos administrados a informações de seu interesse, tá? Reflete o princípio da publicidade, mas admite exceções, tá? Tudo que envolva segurança nacional, defesa da intimidade de pessoas, por exemplo, o imposto de renda de seu vizinho, você não pode ter acesso a isso,
tá? Isso é sigiloso, certo? Então, a transparência não é total, a publicidade não é total. Bom, a quinta questão aqui, que também foi da IESES, fala, mais uma vez, toca na questão de palavras-chave que envolvem o princípio da impessoalidade, como o servidor ser uma pessoa isenta, o servidor ser imparcial, isento, né? Ser imparcial nos seus atos, objetivando alcançar o interesse público. Mais uma vez, né, caiu em concurso essa história do princípio da publicidade admitir exceções. E o que eu achei interessante desta questão que caiu lá em Santa Catarina, né, CRB, 14ª região, foi dizer, né, perguntar se o administrador público pode agir no silêncio da lei. É claro que não, né? Aí ele só pode agir se a lei o autorizar ou permitir. No silêncio da lei ele não pode agir, tá? O particular é que pode, né? Tudo que a lei não proibir, ela está permitindo. E a questão, outra alternativa aqui falava da moralidade, né? E diz respeito à atuação dos agentes públicos que deverá ser pautada pela ética, né? O princípio da moralidade, que é um dos princípios explícitos colocados lá no caput do artigo 37 da Constituição. E a última questão aqui, não do simulado meu, né, mas do assunto princípios, é essa aqui, ó. Também, aqui já é a Prefeitura de Palhoça, dessa questão, né, essa questão que envolvendo também princípios, só que essa questão aqui do IESES, que foi em 2022, hein? Essas questões aqui, essa aqui que eu estou falando agora é 2022. Veja aí, ó. Ela pergunta sobre especificamente o princípio da publicidade, e a resposta é essa aqui que eu vou ler, ó. Indica que os atos da administração pública devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados, assim os indivíduos podem aquilatar, avaliar a legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de que se revestem, né? Lembrando que o controle externo popular é uma das formas de controlar a administração pública, já que nós somos contribuintes, né? E pagamos impostos e a administração tem a obrigação de prestar contas disso, né? Beleza? Também nessa questão, fala-se aqui, né, da questão da eficiência, né? Que tem dois aspectos, né, na eficiência. Deve ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público e em relação ao modo de organizar, estruturar e disciplinar essa própria administração pública. E também um item que fala sobre isonomia e também um outro que fala sobre o princípio da motivação. Lembre-se que nem todos os atos administrativos devem ser motivados, porque a exoneração de servidor comissionado, segundo o Supremo Tribunal Federal, não precisa de motivação, não precisa de justificativa. Beleza, pessoal? Tá aí mais um vídeo. A gente vai gravar mais 2 vídeos como este, tá? Falando sobre os principais pontos que foram tocados nas 18 questões que eu ensinei lá nesse aulão, né, beneficente, tá bom? Então, espere os próximos vídeos e o próximo assunto, claro, é a parte envolvendo a administração pública e poderes administrativos. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, boa semana e valeu!